Hoje, então, nós vamos falar sobre recuperação judicial. Como que acontece a recuperação judicial? Por que precisa? Quais são os requisitos? E quando que uma empresa pode ou não se recuperar judicialmente, tá? Primeiro, nós temos que saber o seguinte, ó. As duas situações jurídicas, tanto a recuperação judicial quanto a falência, elas estão na mesma lei. Lei 11.101 de 2005. Lei de recuperação judicial e falências. Regulamenta as duas situações, certo? Só que quando uma empresa faliu, uma sociedade empresária faliu, ela não volta mais a funcionar. Acabou, morreu, a sociedade empresária morreu. Agora é só arrecadar os seus bens, alienar o seu patrimônio, pagar as suas dívidas e pronto, encerrar a empresa, certo? Mas na recuperação judicial, não. Eu tenho dois tipos de recuperação primeiro, né? Judicial e extrajudicial. Extrajudicial a gente vai falar em outro dia. Hoje nós vamos falar da recuperação judicial, tá? Hoje nós vamos falar da recuperação judicial. Essa recuperação judicial é quando a empresa, ela tá, vamos usar um português bem claro assim, ela tá ruim das pernas, mas ela sabe que pode se recuperar. Ela tá com contas atrasadas, ela tá com muitos credores cobrando, ela tá com muitos débitos de tributos para pagar e muita coisa, mas ela sabe que pode se recuperar. Então, ela pode requerer um pedido de recuperação judicial. Eu disse, quando estava falando sobre falência, que, em regra, não que não possa o próprio falido pedir, mas, em regra, quem requer a falência de uma empresa são os seus credores. Os seus credores vão pedir a falência de uma empresa, vão requerer a falência de uma empresa. Na recuperação judicial, em regra, não. Na recuperação judicial, quem vai pedir a recuperação é a sociedade empresária. Ela quer um fôlego, ela quer respirar para poder se recuperar. E a lei de recuperação judicial, a lei de recuperação e falência, ela facilita que a empresa se recupere. Ela dá uma série de possibilidades, porque a gente precisa garantir emprego, garantir a continuidade da empresa. Então, ela facilita, certo? Ela facilita. Agora, claro que você vai ter que ler a lei, né? E eu já falei, são 200 artigos, não é uma lei grande. Lá no artigo 2º da Lei de Recuperação e Falência, Lei 11.101 de 2005, vai dizer assim, quem pode requerer recuperação judicial e quem não pode, tá? Mas você já vai saber aqui assim, ó, nem falência, nem recuperação judicial é cabível para empresa pública e sociedade de economia mista. Não tem, nem falência, nem recuperação judicial. Além dessas duas empresas, além dessas duas pessoas jurídicas, tem uma série de outras que não podem nem falir, nem pedir recuperação judicial. E é bem fácil de você saber, não precisa nem decorar. São aquelas empresas, aquelas sociedades empresárias que dependem da credibilidade do povo para trabalhar. Porque elas trabalham com dinheiro que é do povo, sabe? Então, quando uma empresa trabalha com dinheiro do povo, ela não pode nem falir, nem pedir recuperação judicial. Existe um outro instituto para elas, que nós vamos falar numa outra aula, tá? Mas, ó, todas as empresas, por exemplo, banco, nem público nem privado, nem banco público nem banco privado vai falir ou requerer recuperação judicial. Nem seguradora, nem plano de saúde, ó, tudo que eu tô falando para você trabalha com dinheiro do povo, não é verdade? Nem previdência, institutos de previdência não podem, mas o rol tá lá no artigo 2º da lei, viu? É bom você dar uma olhadinha, leia. Você vai ler a lei toda, claro, né? Mas enfim, se fixe nesses pontos, porque quando eu fui fazer as questões, são os pontos mais cobrados, tá? E aí, além dessas empresas, tem algumas outras coisinhas. Falência, ela é feita no foro, falência e recuperação judicial, as duas, tá? Porque a lei atende as duas. Ela é feita no foro do principal estabelecimento, não precisa ser na matriz, tá? Não precisa ser na matriz, porque se a empresa, ela tem a matriz numa cidadezinha e os seus estabelecimentos são espalhados pelo Brasil, a recuperação judicial ou a falência, porque o Instituto vale para os dois, será feito no principal estabelecimento da empresa, tá? E aí tem uma curiosidade muito, muito, muito importante que você precisa saber para a hora da sua prova. Mesmo que tenha interesse da União, das suas autarquias, não vai para a Justiça Federal. Não vai.
Sabe o que diz lá no artigo 109 da Constituição Federal? Vou ver se eu me lembro dele todinho aqui para lhe dizer, mas senão a gente olha no 109. Diz assim, ó: compete à Justiça Federal julgar e processar as ações em que sejam partes a União, suas autarquias, que tenham interesse como autora, como réu, com interesse, certo? Exceto se for eleitoral, se for Justiça do Trabalho e falência. Também não entra. Então, não, mesmo que tenha interesse da União, mesmo que tenha interesse das suas autarquias, será feito no foro do seu principal estabelecimento e não compete à Justiça Federal. Legal isso, né? Isso é bom a gente saber, porque isso vai fazer muita diferença na hora da prova, tá? Muito bem, nós já sabemos disso tudo. Aí, vamos lá. Como é que é feita uma recuperação judicial? Qual é o processo de uma recuperação judicial? Existe, assim, um fluxograma, sabe? Quem é do direito e os nossos concursos aqui que exigem muita falência e recuperação judicial, naturalmente, eles são para a área jurídica, então são as pessoas formadas em direito, sabem que existe um fluxo no processo, né? E para a recuperação judicial nada muda, é isso mesmo, tá? A empresa vai entrar com uma petição inicial requerendo a sua recuperação judicial, certo? Requerendo a sua recuperação. Esse despacho, bom, primeiro, fez a petição. Claro que as formalidades todas serão analisadas. Todas as formalidades do processo serão analisadas. Tem uma série de requisitos. Estão lá no artigo 51 da lei. Uma série de requisitos que tem que ser preenchidos. Muitos, não são poucos, tá? Quem sabe a gente até dá uma passadinha neles daqui a pouco, quando for responder questões. Muito bem. Então, preencheu esses requisitos todos, o juiz vai fazer um despacho de processamento, tá? Não significa que a empresa está em recuperação ainda, tá? Ele só despachou para dizer assim, podemos começar o processo, tá? Podemos começar o processo. Se as formalidades não forem cumpridas, ele vai mandar emendar inicial, como qualquer outra petição, certo? Mas aí ele despachou, cumpriu as formalidades, ele despachou. Quando ele despachou, oi Sinfrônio, quando ele despachou, começa-se os procedimentos. Abre-se um prazo para a sociedade apresentar o plano de recuperação. Gente, este é o principal requisito, tá? Inclusive porque se ela não apresentar o plano de recuperação em 60 dias, a empresa vai ser controlada em falência, tá? O juiz vai decretar a falência dessa empresa. Ela tem 60 dias para apresentar o plano. E esse plano, meu povo, ele tem que conter só tudo, mas tudo. Quais são os ativos da empresa? Quais são os passivos da empresa? Quem são os seus sócios com qualificação absolutamente completa? Precisamos saber quais são as responsabilidades dos sócios, né? Aí, os credores todos, a relação de credores, as relações de créditos que a empresa tem a receber. Ela tem que fazer um balanço dos últimos 3 anos, muito bem feito por uma empresa especializada, por um economista. E, enfim, ela tem que preencher série de requisitos e ela só tem 60 dias para fazer isso, tá? O que você precisa saber? Os 60 dias são improrrogáveis. Não tem essa aqui, não cumpriu em 60 dias, vou pedir uma dilação do prazo. Pede não, tá? É 60 dias improrrogável, certo? Agora, dentro desse prazo de 60 dias, já dá para começar a fazer todo o procedimento. Verificar quem será o administrador dessa recuperação judicial, tá? Porque vai ter um administrador. Agora, tem uma diferença da falência, tá? Na falência, o administrador, ele realmente administra a empresa. Porque na falência, os sócios da pessoa jurídica vão ser afastados, eles não mexem mais nada, eles colocam o porta-retrato embaixo do braço e vão-se embora, porque eles não mexem mais nada. E na recuperação judicial, não. Na recuperação judicial, o administrador, ele está na companhia, os sócios continuam trabalhando, sabe? Ele só está na empresa como se fosse um auxiliar técnico. Ele vai dar encaminhamento a essa recuperação judicial, sabe? Ele vai fiscalizar, ele vai apresentar as contas, ele vai mensalmente apresentar as contas, enfim, mas ele tá ali e os sócios não foram afastados. É a diferença entre as duas, tá? Lembra disso. Na falência, os sócios são retirados da companhia, na recuperação judicial, não.
Aí esse administrador judicial, ele é escolhido pelo juiz da recuperação, certo? É ele que escolhe. E ele tem algumas possibilidades. Assim, a lei diz preferencialmente, mas presta atenção na palavra, tá? Preferencialmente. Contador, advogado, administrador de empresas, engenheiro, tá? Mas o juiz pode escolher um músico, como foi na falência que eu falei para vocês. Depende de que o juiz achar que ele tenha capacidade para isso, certo? Agora, pode ser uma pessoa jurídica que vai administrar? Pode. Pode, inclusive tem empresas que se especializaram em recuperar outras empresas, sabe? Mas como esse administrador ele tem responsabilidade pessoal, então a pessoa jurídica que vai ser o administrador, ele tem que indicar quem é a pessoa física que vai responder por isso, tá? Porque ele tem responsabilidades, certo? Então tem que ser uma pessoa física, designada pela pessoa jurídica, certo? Muito bem. Então, feito lá. Estamos lá, o juiz já pode-se começar o comitê de credores nesse prazo de 60 dias, tá? Porque vai ter um comitê de credores. Porque o plano de recuperação judicial, ele necessariamente precisa ser aprovado pelos credores, tá? Tem que ser aprovado pelos credores. Então, vai ter um comitê de credores que é formado por categorias, né? Categorias, vocês se lembram que eu comentei com vocês quando falei sobre falência, que lá no artigo 83 da lei fala a relação de pagamento da falência? Pois esses credores, estou trazendo para a recuperação judicial, eles formam blocos na recuperação judicial. E cada bloco desses vai ter um representante nesse comitê de credores, certo? E aí então, vamos lá. A empresa fez a petição, o juiz atendeu, viu que estavam atendidas todas as formalidades legais, estava tudo ok. O juiz fez um despacho de processamento, começou o processo da recuperação judicial. Quando começou o processo, 60 dias para apresentar um plano, é pouquíssimo tempo, a empresa tem que correr com isso, certo? O plano tem que ser completíssimo, você precisa ler os requisitos do artigo 51. Grave os artigos que eu lhe digo, porque são os que mais são cobrados na prova, tá? Então, o artigo 51 da lei tem que ser lido, não vá para a sua prova sem conhecer ele, certo? Aí a empresa apresentou, nesse período houve a formação do comitê de credores, nesse período foi designado o administrador judicial, pronto. E aí apresentamos o plano para o juiz, foi convocada a Assembleia de Credores, a Assembleia de Credores aprovou o plano. E se a Assembleia não aprovar? Bom, claro, se a Assembleia não aprovar, o juiz pode suprir a assinatura em casos específicos, tá? Em casos específicos. Mas se mais de metade dos credores aprovarem, pronto, tá resolvido o problema. Os outros vão ter que aceitar, certo? A recuperação judicial. E assim, então, houve assembleia, foi aprovado o plano, começou o plano, deu start, tá? Deu start. Aí o que nós precisamos saber? Existe prazo? Não existe prazo. Para finalizar, tem empresa há 25 anos em recuperação judicial. Eu entrei com um processo contra uma empresa de um cliente meu e ela estava há 11 anos em recuperação judicial. Já fazia 11 anos que a empresa estava em recuperação judicial. Então, não existe prazo para terminar. Depende dos credores, sabe? Se os credores concordarem que esse plano vai levar 20 anos, 25 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, não tem prazo, tá? A lei, na realidade, ela se mete muito pouco. Isso aqui é direito civil, direito privado, é lei entre as partes, são as partes que decidem, tá? Nós temos que lembrar que isso no direito civil, no direito empresarial, a lei não tem que se meter muito, tá? Não tem que... É decisão das partes. Pronto. A lei se mete em pouquíssimas coisas. Pouquíssimas, tá? Tanto é que o plano de recuperação judicial, ele pode prever qualquer coisa, desde que seja lícita. Qualquer coisa, tá? Pode ter fusão de empresa, transformação de empresa, incorporação de empresa, aumento de capital social, redução de capital social, alienação de alguma sede, sabe assim? Tudo que os credores concordarem pode estar nesse plano, desde que seja lícito, tá? A lei não se mete nisso, pronto. No que a lei se mete? A lei tem
duas coisas que ela se mete bem, ela põe a colherzinha dela lá, tá? É assim, ó. No primeiro mês da recuperação judicial, nos primeiros 30 dias da recuperação judicial, eu tenho que pagar salário dos empregados, salários atrasados, até o limite de 5 salários mínimos para cada trabalhador e vencidos nos últimos 3 meses. Isso parece com a falência, né? A falência também. Nessa mesma situação estão os créditos extraconcursais. 5 salários por trabalhador, dos últimos 3 meses de salário vencidos, pagos nos primeiros 30 dias. Isso tem que estar no plano e a justiça não abre mão, tá? A segunda coisa que a lei não abre mão é, no primeiro ano da recuperação judicial, todos os débitos trabalhistas têm que ser pagos, todos. De acidente de trabalho, depósito de FGTS, INSS, todos os débitos, férias de empregados, tudo. No primeiro ano tem que estar tudo 100% pago. Isso tem que estar obrigatoriamente no plano de recuperação judicial. O restante depende de como os credores concordarem, né? Como vai ser o parcelamento, de que jeito vai ser o parcelamento, não importa, certo? Agora, existe um período que a gente chama de período crítico da recuperação judicial. É um período, assim, bastante perverso, tá? Por quê? Porque o que constar no plano tem que ser cumprido. O que tiver no plano tem que ser cumprido, certo? E eu disse que não tem prazo. Só que nos 2 primeiros anos da recuperação judicial, que a gente chama de prazo crítico, se a empresa deixar de cumprir qualquer coisa do plano, ela é convolada em falência de ofício pelo juiz. Convolada em falência de ofício, você acredita num negócio desse? Então, os 2 primeiros anos são críticos para a empresa que está em recuperação judicial. Ela precisa cumprir o plano. Ah, e depois dos 2 anos não precisa? Claro que precisa, é lógico, né? Lógico. Só que depois dos 2 anos, se ela deixar de cumprir alguma coisa, a convolução em falência já não é de ofício pelo juiz. Aí vai depender dos credores. Os credores podem pedir a convolução em falência ou não, ou estarem livres para executar suas dívidas, sem problema nenhum. Já não é mais de ofício depois dos dois primeiros anos, certo? Então a fase crítica é só ali no comecinho. Muito bem. O que mais que é muito importante você saber? É muito importante você saber que depois que foi deferido a recuperação judicial, a empresa não desiste mais, viu? Não pode mais desistir. Ela, por sua conta, não pode mais desistir, certo? Ela tem que cumprir e pronto. Existe exceção? Claro que existe. Nós estamos no direito, né? Nós estamos falando do direito. E assim, ó, se todos os credores concordarem com a desistência, aí ela pode desistir. Mas ela, por si só, não desiste mais, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Fizemos todo esse processamento. Aí a empresa cumpriu os seus prazos todinhos. Tem umas outras coisas. Antes da gente começar a responder questões, tá? É assim, ó. Um dos requisitos para a empresa começar com a recuperação judicial é... Ela tem que existir no mínimo há 2 anos, né? No mínimo há 2 anos. Toda legalizada, toda certinha, toda bonitinha. Portanto, nós já sabemos que não existe recuperação judicial para a sociedade em comum, porque a sociedade em comum está trabalhando na informalidade, né? Então, ela tem que estar toda bonitinha e existir há 2 anos. Ela não pode ter pedido recuperação judicial nos últimos 5. Ela não pode ser beneficiado de recuperação judicial nos últimos 5 anos. Entre os seus sócios, não pode ter sócio que cometeu crime falimentar ou que teve um processo de falência e não se recuperou ainda, certo? E aí, ela atendendo esses requisitos, não tem problema, ela pode pedir a recuperação judicial sem problema nenhum. Muito bem, vamos começar a responder as questõezinhas de recuperação judicial, então. Vamos lá? Eu separei aqui, vamos ver onde é que estão. Eu perco, né, de vez em quando. Muito bem. As questões que eu... outra coisa que eu observei nas questões é... Quanto tempo uma recuperação judicial? Não existe prazo. Acabei de dizer, tem uma pergunta aqui me dizendo assim, há quanto tempo uma recuperação judicial? A lei não prevê prazo, nenhum. É o que eu estava dizendo para você. Depois que você começou a recuperação judicial, desde que esteja no seu plano, porque tudo tem que estar no plano e o plano tem que ser cumprido literalmente, tá?
desde que os credores concordem. Pode levar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu falei que eu mesma entrei com um processo contra uma empresa que está há 11 anos em recuperação judicial, né? Então, não existe um prazo para terminar, certo? Desde que respeite os 2 anos críticos iniciais, certo? Isso é muito importante você saber. Pronto? Enfim, vamos responder a primeira questão, então? O que eu observei? Infelizmente, a notícia que eu vou lhe dar não é boa, viu? As questões de recuperação judicial, elas são uma bíblia. Uma bíblia. Eu não consegui encontrar questões pequenininhas. Sabe assim, certo, errado, simplesinha, enunciado pequeno. Não consegui. São enunciados malucos de grande, até porque a lei é muito complexa, tá? Então, eu acho que a recuperação judicial vale estudar, vai estudar os dois, mas vale estudar até um pouquinho mais com afinco do que falência, porque ela é cheia de meandrozinhos, tá? Vamos lá. A questão que eu trouxe para vocês, a primeira, foi para procurador municipal. Já falei para vocês que as questões são só de 2019, tá? Comecei em 2020, tem aqui uma de 2020 no concurso de juiz, que ainda tá com gabarito preliminar, mas ela é super tranquila. Então, ela é 2019 e eu comecei em 2020, autoridades, área judiciária, certo? Então, isso aqui é procurador, uma questão para procurador. A lei federal 11.000, é uma viagem, né? Não, não é uma viagem. Preste atenção, direito empresarial é fácil, simples. Eu digo assim, ele é complexo, mas não é difícil de aprender, tá? De jeito nenhum. Vamos lá. A Lei Federal 11.111 de 2005 determina que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. Claro, falamos, né? A preservação da empresa. A fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Sobre a recuperação judicial prevista na referida lei federal, marque a opção incorreta. Posso contar um segredo para vocês? Eu errei a questão quando eu respondi. Sabe por que eu errei a questão? Porque eu fiz imediatamente a correta. Eu li o primeiro item, ó o que a mente da gente faz com a gente. A mente da gente mente pra gente, presta atenção. Eu li o primeiro item A, tava certo. Eu, pimba, correta. Pronto, tava certo. Nem li as outras. E a questão queria a incorreta. Então, quando você for fazer isso na hora da prova, pelo amor de Deus, não segue a louca da tia aqui, faça as coisas direito, tá? Se a questão estiver pedindo a incorreta, escreva do lado da questão. Tem 3 certas, tem 4 certas, ela quer errada. Porque senão a mente da gente vai fazer isso que fez comigo. Você vai ler a primeira questão certa e vai marcar certo. Pronto, foi o que eu fiz hoje, né? Ó, o devedor poderá requerer recuperação judicial obedecendo o requisito de que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e não tenha sido condenado ou não ter como sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei, os crimes falimentares todos, tá? Acabei de falar isso para você, essa questão tá corretíssima, ela copiou a letra da lei, tá? Ela copiou o artigo 48 inteirinho, tá? Oi, Yasmin. Oi, Kelly. Vamos lá? Letra B. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Claro, isso tá certo, também tá no 48, tá? Tá dizendo quem é que pode pedir a recuperação judicial. Claro, se o sócio da empresa, ele faleceu, e aí os herdeiros, o cônjuge, o inventariante percebeu que essa empresa tem condições de se recuperar, ela só precisa de um processo de recuperação, naturalmente eles vão poder entrar com pedido de recuperação, tá? Pode ser sem problema nenhum. Tava certa também a letra B. A letra C. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Claro que sim, mas isso eu não precisava nem ler a questão. Imagina se eu sou credora de uma empresa.
de uma sociedade empresária que entrou com pedido de recuperação judicial. Mas neste meu crédito com a empresa me deu um privilégio como garantia. Ela me deu um fiador, ou eu tenho uma possibilidade de regresso, de uma ação de regresso. Claro que eu continuo mantendo isso. Só porque a empresa entrou em recuperação judicial, aquela pessoa que assinou como fiador deixa de ser fiador? Não, lógico que não, tá? Então mantém. Estava certa também a letra C. A letra D diz assim, ó. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Claro que sim. Artigo 49 da lei. Olha, se eu estou entrando com pedido de recuperação judicial, o que eu quero fazer? Eu quero dizer assim, me dê um fôlego, me dê um tempinho para eu organizar as minhas finanças. Os meus credores estão concordando com esse tempinho para eu organizar as minhas finanças, sabe? Então eu tenho isso de dívida vencida, eu tenho isso de dívida a vencer e eu quero fazer um parcelamento, eu quero ter um prazo de início de pagamento, eu quero ter um prazo de vacácio para eu começar a pagar. Então, claro que vai entrar no pedido de recuperação todos os créditos vencidos e a vencer, tá? Letra E. Por consequência, né? Só sobrou a letra E, portanto a errada só pode ser a letra B. Letra E. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de 1 ano e não tenha obtido a concessão de recuperação judicial há menos de 2. Eu falei isso para vocês enquanto explicava um pouquinho de recuperação. A empresa tem que existir há 2 anos, regularmente, tudo direitinho, viu? E ela não pode ter se beneficiado disso há mais de 5 anos, tá? E aqui então só confundiu as datas, o que é uma maldade. Eu acho que esse tipo de questão não avalia conhecimento de ninguém, essa história de trocar data, mas enfim, tá lá no artigo 48 da lei, como você vai ler ele, você saberia sem problema nenhum. Eu esquematizei esses artigos todinhos. Eu tô prometendo para vocês que eu vou dar um jeito se esses mapas mentais estiverem na mão de vocês, eu ainda não sei como, mas vai chegar, viu? Se preocupe não, tá aqui os mapas todos esquematizadinhos. A questão 2 também foi para procurador, também de 2019, dizia assim: no que tange o plano de recuperação judicial, marque a alternativa que apresenta a assertiva correta. Agora nós queremos a certa, tá? O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, podendo ser prorrogado por igual período. Pode ser prorrogado? Esse era o erro da assertiva. Não pode ser prorrogado. São 60 dias para apresentar o plano. Publicou a decisão do deferimento, começa a contar os 60 dias, tá? Muito bem. Vamos para a letra B. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 60 dias para o pagamento até o limite de 3 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 primeiros meses anteriores ao pedido da recuperação judicial. Por que está incorreta? Porque ele não pode prever prazo superior a 30 dias, são 30 dias só, do dia que começou o plano, do dia que começou a recuperação, que foi deferida, porque você sabe que entrou com o pedido, o juiz autorizou, os credores vão ser chamados para a assembleia, os credores concordaram, no dia que der start ao plano, aí começa a contar os 30 dias, tá? 30 dias para pagar, quantos salários? 5, não me esquece mais, 5, vencido dos últimos 3 meses, certo? Lembrando que a lei nisso mete o dedinho, tá? 1 ano para pagar todos os débitos trabalhistas. Isso inclui acidente de trabalho, isso inclui férias, isso inclui depósito de FGTS, de INSS, tudo, tá? No primeiro ano tem que estar tudo em dia, viu? Letra C. O
plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo, sob pena de convolução em falência, devendo conter laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por empresa especializada. Perfeito, era essa a nossa assertiva, certo? Como é que faz o plano? Os requisitos estão no artigo 51, já falei, né? Tudo que tem que conter o plano. E um dos requisitos vai ter que ter, e se não apresentar, vai convolar em falência, tá? Um laudo econômico. Esse laudo econômico tem que ser por uma empresa especializada. Tem que ter economista fazendo esse laudo econômico, tá? Esse laudo econômico vai dizer assim, ó, por que a empresa tá nessa situação? Quais são as possibilidades dela se recuperar? Vai ter que ter toda a apresentação de todos os débitos, sejam tributários, seja do que for, feito por uma empresa especializada para que não seja convolada em falência, porque se ela não apresentar em 60 dias, é automática a falência dela, tá? Isso tá lá no artigo 53 da lei. Muito bem. Vamos para a letra D. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Assim, a data para a realização da Assembleia Geral não excederá 100 dias, contados a partir do despacho do deferimento do juízo, quando as objeções dos credores. 2 erros na assertiva, 2 erros. Primeiro, funciona, claro, se tiver objeção de credor, se tiver credor que não concorda de jeito nenhum com a recuperação, o juiz precisa convocar uma assembleia, tá? Isso tá na lei, tudo direitinho, tá no artigo 56, tá? Só que funciona assim. Essa assembleia não pode tardar mais do que 150 dias, não são 100. A assertiva dizia, não excederá 100 dias, são 150, tá? E a assertiva também dizia assim, a partir do despacho do deferimento. E não é do despacho do deferimento, é do despacho do processamento da recuperação judicial. Meio maldade essa questão, né? Porque só trocou a palavrinha. Mas enfim, estava errado. Como a gente sabia que estava certa, não tinha mais nem que se preocupar, né? Porque a gente já tinha marcado a certa. E a última questão, o último item diz assim: o plano de recuperação judicial poderá prever prazo de 1 ano a 2 anos para pagamento dos créditos decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. 2 coisas que você precisa saber. Não é de 1 ano a 2 anos. É só 1 ano, né? É só 1 ano. É aquilo que a lei se mete. É só 1 ano, tá? E lembrando que nos primeiros 30 dias tem que pagar tudo, certo? Mas tem uma curiosidade aqui nessa assertiva que era bom a gente saber, tá? É assim, ó. No plano de recuperação judicial vai contemplar os créditos atrasados dos trabalhadores, o que já está vencido, tá? O que já está vencido. Salários atrasados, FGTS atrasado, pagamento de acidente de trabalho atrasado, depósito de INSS atrasado, férias, tudo que está atrasado, que já está vencido. Porque o que vai vencer daqui para frente tem que ser pago em dia, viu? Não entra no plano empregado. Empregado vai trabalhar e vai receber, vai trabalhar e vai receber. É só os atrasados que vão entrar no plano, tá? Muito bem. Vamos lá. Ai, gente, essa hora passa muito rápido. Tá louco? Já foi 40 minutos. Eu preparo 5 questões, dá tempo de responder 3. Vamos lá. A Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, traz a regulamentação dos procedimentos de falência e de recuperação judicial de empresas. À luz dessa legislação, é correto afirmar que, assertiva certa ela quer, certo? O plano de recuperação judicial não implica novação dos créditos anteriores ao pedido. Claro que implica! Oxe! Se eu estou fazendo a recuperação justamente para isso, eu vou pegar o que é novação primeiro, né? Nós sabemos o que é novação. Quando eu faço uma novação de uma dívida, aquela dívida antiga, aquele débito anterior, ele deixa de existir. Ele não existe mais. Ele morreu. Começa um novo daqui para frente. Eu tenho um crédito novo, tá? Tanto é que se a empresa
deixar de cumprir qualquer coisa depois que passar os 2 primeiros anos, porque nos 2 primeiros anos vai convolar em falência de ofício, né? Se passar dos 2 primeiros anos, o credor que quiser executar a empresa, ele pode executar. Mas ele pode executar pelo crédito que foi formado novo, pela inovação, e não pelo aquele antigo, porque aquele antigo deixou de existir, tá? É assim que funciona. Fica ligado? Porque é assim, ó. Eu vou deixar de ter uma dívida antiga. Hoje diz assim, eu sou credor da empresa, tô dando um exemplo, né? Eu sou credor da empresa e a empresa me deve 50 mil reais atrasados de fornecimento de insumos, tá? No plano, eu concordo com a empresa, porque eu tenho que concordar, né? Eu sou credor, em reduzir juros, em parcelar esses 50 mil reais em 20 vezes. Eu concordo com isso que está no plano. Portanto, a empresa agora não me deve mais 50 mil reais. Aqueles 50 mil deixou de existir. Com aqueles juros, com aquilo tudo deixou de existir. A empresa me deve 20 parcelas de X que serão pagos dessa maneira. E se a empresa não pagar nos 2 primeiros anos, vai convolar de ofício e falência. Se passar dos 2 primeiros anos, eu tenho um título que eu vou poder cobrar da empresa, mas é pela inovação da dívida, tá? Então, claro que vai inovar a dívida. Letra B. De regra, o plano de recuperação judicial acarreta o prejuízo das garantias em favor dos credores a eles sujeitos. Você tá vendo como é importante responder questão? Porque isso aqui nós já respondemos lá em cima na primeira, lembra? Lembra que a gente respondeu? As bancas se repetem. Elas repetem o conteúdo, elas repetem, e isso é muito importante. Se você estiver respondendo questões, você vai dizer, essa aqui eu já sei porque eu já respondi. Eu já respondi e eu já sei que não acarreta. Não acarreta, não tem prejuízo das garantias. É assim, vou dar um exemplo prático de novo. Bom, a empresa me devia 50 mil e nesses 50 mil, ela me deu um imóvel em garantia. Eu tinha uma garantia real, por exemplo, sobre um imóvel, tá? No plano de recuperação judicial, eu concordei em fazer um parcelamento, eu concordei com redução de juros, eu concordei, pronto, eu estou de acordo, eu quero manter o meu contrato com a empresa, eu quero a manutenção da empresa, só que aquele imóvel que estava em garantia, continua em garantia da minha inovação da dívida. Eu não perco essa garantia, tá? Não acarreta nenhum prejuízo nas garantias. E a gente já tinha respondido isso antes, né? Então vamos responder questões. Muito bem. Letra C. Se o plano de recuperação judicial envolver alienação de filiais ou unidades produtivas isoladas, antes o juiz deverá ouvir o administrador judicial e atender a orientação do comitê de credores. Tá certa, mas vamos traduzir? O juiz está analisando o plano de recuperação judicial para saber se concede ou não, certo? O plano foi feito, tudo direitinho, tá bonitinho, e o juiz está lá na sua análise, já no mérito, analisando o plano, para saber se concede ou não concede a recuperação judicial para a empresa, tá? E nesse plano, a empresa apresentou a possibilidade, a necessidade de vender uma filial, de alienar uma filial, tá? Ou uma unidade produtiva. Eu não disse que no plano pode conter de tudo, desde que seja lícito, tá? É lícito, pode conter tudo, tá? Aí constava do plano a venda de uma das unidades. Para que o juiz conceda a venda e autorize a venda, deixe essa venda, essa alienação estar inserida no plano, ele precisa ouvir o administrador para saber se realmente é válida e ouvir também o comitê de credores, para saber se o comitê de credores também concorda que isso conste do plano, tá? Então estava correta a nossa assertiva. Está no artigo 60 da lei, para quem gosta, tá? Letra... eu trouxe uma curiosidade aqui, ainda nessa assertiva, tá? Quando você... E isso serve também para falência, viu? Quando vai se vender uma unidade produtiva, ou vender uma filial, ou vender um bem arrecadado na falência, porque isso serve para os dois, tá? É um instituto comum às duas situações jurídicas, tá? Não é porque vende para qualquer um. Eu não vou vender para qualquer um. Não vou pôr um anúncio no LX para vender, certo? A lei não me permite fazer isso. Eu tenho que atender uma ordem, tá? Primeiro eu vou fazer leilão por lance oral. Eu tenho que colocar isso num leilão, tá?
Depois não vendi em leilão, não deu certo, não foi pro lance oral, pronto. Aí eu vou fazer proposta fechada. Quem trabalha com leilão sabe disso, né? Vou fazer proposta fechada. Não vendi em proposta fechada, eu vou fazer um pregão. Eu tenho que atender uns requisitos, eu não posso simplesmente anunciar no LX que estou vendendo a empresa, tá? Eu tenho que fazer desta forma. Na falência também é assim, viu? Na falência, o administrador da falência, ele tem que primeiro tentar vender a empresa como um todo. A empresa como um todo. Eu não quero estar mentindo para vocês, mas eu acho que nós tivemos, por exemplo, a Varig foi vendida como uma empresa como um todo, né? Ela entrou num processo e ela foi vendida como um todo. E não conseguiu vender a empresa como um todo, vai ter que vender em blocos. Ela não pode sair vendendo uma mesa, uma cadeira, um caminhão, sabe? Tem que vender em blocos, é um plano que tem que ser feito para isso, certo? E isso funciona também para recuperação judicial. Letra D. O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não impede que o devedor dele desista, mesmo quando o plano de recuperação for aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Claro que impede, eu falei para vocês no comecinho, a sociedade empresária não desiste mais do plano. Depois que foi deferido o plano, aí ela tem que cumprir. Acabou-se, não desiste mais, tá? Tem exceção? Tem, mas aí para fazer essa exceção, ela tem que, para desistir, ela tem que ser aprovada a desistência pelos seus credores. Senão ela por si só não desiste mais, viu? Aprovou, vai ter que cumprir o plano de recuperação judicial. Não desiste mais, certo? Bem, olha só, como é que eu tô fazendo, né? A gente tá fazendo lives todos os dias, 7h30 da noite. Mas eu fiz um compromisso de essas lives não durarem mais do que 40, 45 minutos, para não ser cansativo. Inclusive porque nós estamos falando de um conteúdo que por si só ele é denso, né? Ele é denso, ele é um pouco difícil de ser estudado, assim, ele é complexo, né? Não é difícil de aprender, ele é só grande, né? Extenso. E então o meu compromisso é esse. Explicar um pouquinho do assunto, responder umas 3 questões para dizer como é que ele é cobrado nas provas, certo? Só questões atualíssimas para a gente saber como é que o assunto de recuperação judicial foi cobrado nas últimas provas, certo? Amanhã eu vou estar aqui de novo com um assunto novo. Claro que a gente vai voltar em recuperação judicial, claro que a gente vai voltar em falência, claro que a gente vai voltar em tipos societários, porque demanda muito tempo para a gente estudar isso, certo? Mas amanhã eu tô aqui outra vez, com outro assunto, e eu faço o assunto que vocês me pedirem. É só colocar aí no direct do Instagram ou me manda põe uma mensagem embaixo, faz qualquer negócio aí, me diz, olha professora, esse conteúdo eu não consegui, não tá dando certo. Obrigada, Francisco. Esse conteúdo não tá dando certo, não entrou na minha cabeça ainda. Repete. Ou começa do zero outra vez e eu tô aqui para fazer isso, viu? Vou fazer com a maior boa vontade do mundo, porque é isso que eu gosto, tá?